Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, o seguinte: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias saturados de informações e opiniões. A alma moderna é constantemente empurrada para fora de si mesma, convocada a reagir, a competir, a provar valor. E nesse cenário, o chamado do apóstolo Pedro soa quase contracultural, quase ofensivo ao espírito do nosso tempo. Ele diz: livrem-se, despojem-se, abandonem. Antes de falar em crescer, Pedro fala em tirar pesos. Antes de falar em edificação, ele fala em limpeza. Porque não existe crescimento espiritual verdadeiro onde o coração está congestionado por resíduos da velha natureza. Paulo escreve a cristãos dispersos, pressionados, vivendo em contextos hostis à fé. Ainda assim, ele não começa tratando do inimigo externo, mas do inimigo interno. Ele sabe que perseguições não matam a fé, mas a duplicidade sim. A maldade silenciosa, o engano bem vestido, a hipocrisia disfarçada de religiosidade, a inveja que corrói por dentro, a maledicência que escorre pela língua. Essas coisas não fazem barulho, mas adoecem a alma aos poucos. São como toxinas acumuladas no coração, impedindo que o alimento espiritual seja assimilado. Nos dias atuais, essas atitudes encontram terreno muito fértil. A maldade muitas vezes se mascara de ironia. O engano se apresenta como estratégia. A hipocrisia recebe aplausos quando é chamada de imagem. A imagem é incentivada pela comparação constante. A maledicência ganha microfones e curtidas. E tudo isso vai sendo normalizado até que o cristão se acostuma a viver espiritualmente desnutrido, mesmo cercado de conteúdo religioso. Pedro nos convida aqui a um exame honesto. Ele não está falando de pecados espetaculares, mas de disposições do coração. Coisas que não costumam gerar escândalo público, mas que entristecem o espírito e enfraquecem a comunhão. O crescimento espiritual começa quando temos coragem de admitir que certas atitudes precisam ser deixadas para trás, não porque os outros estão vendo, mas porque Deus está formando Cristo em nós. Depois de falar sobre o que precisa ser removido, Pedro nos conduz ao que precisa ser desejado. Ele usa uma imagem simples, profunda e impossível de ser romantizada. A de um bebê recém-nascido. Um bebê não negocia sua fome. Ele não se distrai com substitutos. Ele não finge saciedade. Quando ele sente fome, ele chora, ele insiste, ele persevera até ser alimentado. Ele é o tipo de desejo que Pedro aponta como modelo para a vida espiritual autêntica. Desejar o leite espiritual puro não é um convite à imaturidade, mas à dependência correta. O problema não é ser como criança. O problema é ser infantil, sem ser dependente de Deus.
O leite espiritual puro é a palavra de Deus sem misturas, sem contaminações, sem adaptações convenientes ao ego humano. É a palavra que confronta, corrige, consola, orienta e transforma. Não é entretenimento espiritual, não é autoajuda com versículos, não é discurso motivacional vazio, mas é alimento que sustenta a vida da fé. Nos dias tão agitados da atualidade, muitos perderam esse apetite. A alma se acostumou a lanches rápidos, frases de efeito, mensagens curtas que não exigem silêncio, arrependimento ou perseverança. O coração fica cheio de informações, porém vazio de transformação. Pedro nos chama de volta ao essencial, ou seja, desejar. Não consumir por hábito, não ouvir por costume, mas desejar com intensidade. Porque só cresce quem se alimenta e só se alimenta quem reconhece a própria fome. Há algo profundamente libertador nesse texto. Ele nos lembra que o crescimento espiritual não começa com fazer mais, mas com desejar melhor. Não começa com agendas cheias, mas com corações disponíveis. Não começa com aparência de maturidade, mas com humildade suficiente para admitir que ainda precisamos crescer. O orgulho espiritual mata a fome, a autossuficiência fecha o apetite, mas o coração humilde volta a chorar pelo leite puro da palavra de Deus. Pedro diz que é por meio desse alimento que nós crescemos para a salvação. Ele não está falando de conquistar a salvação, mas de amadurecer nela, de experimentar dia após dia os efeitos práticos da obra de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Crescer para a salvação significa permitir que aquilo que já foi garantido na cruz do Calvário se manifeste no caráter, nas escolhas, nos relacionamentos, na forma de reagir às pressões do mundo. Em um tempo que valoriza tanto a aparência espiritual, Deus continua valorizando a essência. Em um tempo em que mede sucesso por visibilidade, Deus mede crescimento por profundidade. Em um tempo que premia quem fala mais alto, Deus honra quem se deixa alimentar em silêncio. O caminho do crescimento espiritual é menos performático do que nós imaginamos, mas infinitamente mais transformador. Esse texto nos convida a desacelerar, a olhar para dentro, a fazer uma limpeza honesta no nosso coração e a recuperar um desejo sincero pela palavra de Deus. Não para impressionar pessoas, mas para sermos curados por Deus. Não para parecermos fortes, mas para realmente crescermos. Porque no reino de Deus, quem aceita ser dependente é quem de fato amadurece. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.